Olá, pessoal! Somos alunos da Universidade Federal de Pernambuco, Centro Acadêmico de Vitória, e hoje, a gente vai falar um pouco sobre o filo dos artrópodes. Nossa equipe é composta por Elaine Maria, Helenilson Severino, Josefa Verônica, Maria Vitória Arruda, Poliane Maria e Thaíris Lirielli. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o filo dos artrópodes e suas principais características. Então, o que são os artrópodes, né? O nome artrópodes, a parte atro vem de articulação e podes significa pés. Isso quer dizer que eles vão possuir os pés articulados, apêndices articulados. E o que significa esses apêndices articulados? Seria os apêndices conectados ao corpo através da musculatura. E isso vai permitir que esses animais desenvolvam as mais variadas funções e estejam presentes nos mais variados tipos de habitat. Ele compreende o maior filo do reino animal, possui uma grande diversidade de espécies, 1,8 milhões de espécies descritas. Então, como a gente pode observar, é um filo bastante diverso e pode estar aí nos mais variados tipos de ambientes, seja terrestre, aquático, e a gente vai ver essas características um pouco mais adiante. Os principais representantes são as aranhas, escorpiões, insetos, camarões, centopeias, dentre outros. Como eu falei anteriormente, eles vão possuir esses apêndices articulados, que foi um ganho evolutivo muito grande para esses animais, que com isso, com esses apêndices, eles conseguem realizar as mais variadas funções. E com isso eles podem estar exercendo essas funções diferentes e também estarem nos mais variados ambientes. Eles vão possuir um exoesqueleto recobrindo a sua parte externa. E o que significa esse exoesqueleto, É justamente essa camada externa do animal e que serve como proteção. Vão proteger esses animais dos fatores externos do ambiente. Só que tem um problema a ser levantado aí. Esse exoesqueleto ele é rígido, ou seja, ele impossibilita que esse animal se desenvolva, cresça. Então, ele precisa realizar a chamada equidise. E essa equidise vai ser realizada periodicamente pelos animais desse filo. É justamente essa troca desse exoesqueleto para que ele possa crescer e se desenvolver. Na imagem que a gente está vendo aí, é uma cigarra, popularmente conhecida como cigarra. Ela é da classe do subfilo, aliás, Hexapoda, da classe Insecta. E ela, assim como os demais outros artrópodes, realizam a chamada equidise justamente para fazer essa troca do seu exoesqueleto. E o que a gente vê na imagem é a chamada exúvia, que seria o esqueleto velho ali deixado por ela, uma vez que ela não precisa mais dele, agora ela já tem um novo, e consequentemente, pôde crescer e se desenvolver, e ela vai ficar realizando esse processo durante suas fases de vida, justamente para que seu desenvolvimento ocorra. O subfilo Chelicerata é o segundo maior grupo de invertebrados terrestres. São conhecidos cerca de 65 mil espécies e eles apresentam quelíceras. Os principais representantes são as aranhas, escorpiões e os carrapatos. Bom, aqui nessa primeira imagem temos uma aranha e a gente pode ver que tem dois círculos. Então, é a divisão do corpo dela em dois tábuas. A parte de cima compreende a região do prossomo. E o que é prossomo? É aquela região do cefalotórax, ou seja, a região cefálica e a região torácica. Já na parte de baixo, temos o opistossomo, que é a região do abdômen. Também temos as pernas locomotoras. São 4 pares de pernas locomotoras. As aranhas possuem também pedipalpos. Não dá para ver tão certinho aqui nessa imagem, mas está bem aqui no meio desses 4 pares superiores, desses 2 pares, no caso. Esses pedipalpos, nas aranhas verdadeiras, possuem a função sensorial. Nessa segunda foto, temos o escorpião.
o seu corpo é dividido em prossoma e opistosoma, mas esse opistosoma vai ser dividido em mesossoma e metassoma. E vai ter aqui, como último segmento do metassoma, o aguilhão. E o que é esse aguilhão? O aguilhão, justamente, vai ser uma parte do corpo desses animais que vai ser responsável por injetar o veneno nas presas, né? Eles vão ter glândulas de veneno que vão ser usadas nas presas. Já aqui na parte da frente, a gente vai ter os pedipalpos. E a gente pode observar que temos aqui dois tracinhos, né, entre aspas. Eles são as quelas. E essas quelas são formadas por metatarso e tarso. E vão dar essa forma de pinça. Nessa parte aqui da terceira imagem, a gente vai ter o carrapato. E a gente não observa esse tagma. Por quê? Porque essas regiões, elas foram fusionadas. Então, a gente vai ter uma outra denominação. Vai ser o gnatossoma, essa parte mais à frente, essa parte anterior, e logo posterior a ela, a gente vai ter o idiossoma. Aqui temos o exemplo de algumas aranhas, né? Então, eu vou citar um pouquinho sobre a ecologia delas. Essa primeira aranha é a aranha de prata. E ela tem um veneno, mas esse veneno não é tóxico para humanos. Então, ele vai ser tóxico, mas sim para suas presas, que são borboletas e mariposas e etc. Elas produzem uma teia, e essas teias vão refletir UV, e elas vão ficar neon. E isso vai acontecer para chamar a atenção de insetos polinizadores. E essa teia, ela também vai ser usada como fonte para reter a água para essas aranhas. Nessas duas imagens seguintes, a gente vai ter as aranhas do gênero Friga. E essas aranhas, elas também são conhecidas como papamoscas, ou até mesmo saltadora. Elas possuem veneno, e esse veneno vai afetar apenas pequenos animais. Em humanos, ele só vai causar certas irritações. Elas são super importantes porque ela vai controlar a quantidade de diversos insetos. E uma característica dela, que eu já falei, é que ela também pode ser chamada de saltadora, justamente porque na hora que ela vai fugir ou pegar uma presa, ela vai saltar. Aqui do lado, a gente vai ter um outro exemplo de aranha, que é do gênero Trochosa, e elas vivem em ambientes com zonas de água. Então, a gente pode encontrar elas em áreas de jardins, sobre pedras, mas sempre vai ter uma região próxima que vai ter água. Aqui nessa imagem, a gente tem mais algumas aranhas e escorpiões, e eu vou falar um pouquinho sobre a importância deles. Aqui temos a aranha, nessa primeira imagem, do gênero Lasiodora. E essas aranhas, elas são aranhas ágeis, escaladoras, e o seu veneno ele não vai ser muito prejudicial para o homem. Ele vai causar uma certa dormência, porque o tamanho da quelícera é grande em relação àqueles outros que a gente observou nas outras aranhas, né? Tem uma região menor. E aqui, a quelícera vai estar localizada nessa parte mais central aqui da aranha. Elas são encontradas no solo, nos troncos de árvores, e elas também podem vir às residências para pegar baratas e pequenos roedores. E qual é a importância dessa aranha? Bom, essa aranha, ela vai consumir insetos, como barata, pequenos invertebrados, répteis, anfíbios, e elas podem ser até canibais. Então, ela vai atuar nesse controle ecológico. Já aqui nessa imagem do lado, a gente vai ter o escorpião.
E esse escorpião possui um veneno que é capaz de causar a morte. Por quê? Porque ele vai afetar o sistema respiratório. Foram feitos alguns trabalhos e os cientistas descobriram que esse veneno, quando os ratos gafanhotos, eles recebem esse veneno, né? Quando o escorpião ele libera o veneno, né, desse animal, vai atuar como analgésico, não vai causar dor neles. Aqui por último, temos essa aranha, né, amarelinha. Ela também pode ter outras cores, podendo ser branca, laranja, vermelha. E essa parte da coloração, que tem essa coloração, é justamente a região do abdômen. Então, a gente pode observar aqui ainda alguns espinhos, né? Aqui são 6. E essas aranhas ficam, né, em ambientes tropicais. No geral, esse filo das aranhas, eles são super importantes porque eles vão atuar nesse controle dos insetos, porque eles consomem muito dessas outras espécies. Bem, agora vamos ver o subfilo crustácea, né? Que possui uma grande variedade morfológica, né? E também um amplo papel, né, na diversidade ecológica. E é um grupo muito diverso, que a maioria é marinho, possuindo mais de 60 mil espécies conhecidas, né? E os principais representantes desse subfilo é o caranguejo, camarão, lagosta, siri e etc. Bem, as características morfológicas desse subfilo, o corpo deles vão possuir o exoesqueleto, que já foi comentado anteriormente, né? E o dele é formado por cálcio, que isso vai revestir, vai fazer uma crosta, vai tornar ele mais rígido, né? E também os crustáceos, eles vão possuir carapaça, mas de antemão já adianto que nem todos vão possuir a carapaça, né? Ela fica localizada na parte da cabeça e pode recobrir ou não todo o cefalotórax do animal. E o corpo dos crustáceos vão ser divididos em pelo menos 2 estágmas, que é a cabeça e o tronco, né? E algumas das espécies vai possuir o cefalotórax, que é uma fusão, né, entre a cabeça e o tórax desses animais e o abdômen. Então, na região da cabeça, que ela é especializada para a parte da alimentação, né? E também tem funções sensoriais, que também vão possuir 2 pares de antenas. Na região do tórax, a especialidade do tórax é na parte de locomoção desses animais. A região do abdômen vai variar as diversas funções, né? Em alguns vai apenas conter alguns órgãos, em outros vai ser usado na parte da locomoção, e também em outras espécies vai envolver a parte de reprodução desses animais. Na cabeça dos crustáceos, além dos pares de antenas, há também os olhos compostos, como vocês estão vendo aí na imagem, que geralmente são pendiculados, né? Que eles vão possuir um tipo de um cabinho que vai auxiliar na movimentação desses olhos. E um par de mandíbulas, né, também ao redor da boca. Então, na cabeça, além de 2 antenas, há também 2 olhos compostos, né, geralmente pendiculados, que eles vão possuir uma espécie de um cabinho que vai auxiliar na movimentação desses olhos. E também vai possuir um par de mandíbulas ao redor da boca. E os números do par de apêndice, né, dos crustáceos, isso vai depender dos grupos, né? Tem grupos que vai sair da região do cefalotórax, que é o caso do cirídeo, caranguejo, e também tem grupos que vai sair da região do abdômen, que a gente tem como exemplo o camarão, como está aqui na imagem. Então, gente, continuando, né, falando sobre o subfilo crustácea, a gente trouxe aqui a ecologia agora, e para ilustrar nessa parte, a gente trouxe um exemplo da craca, como vocês podem ver aqui na imagem, que é da classe Maxilopoda, da Rhodocecília, né? E pode não aparecer, mas ela é sim um animal, né? Desse representante desse subfilo, é um representante desse subfilo, que a gente encontra nas praias, né? E aqui a gente encontrou essa aqui na Praia de Tamandaré.
Então, os crustáceos, eles são animais que vão dominar no ambiente marinho, mas também a gente pode encontrar eles no ambiente terrestre e também em água doce, né? Então, os crustáceos ele vai incluir o maior número de animais filtradores de suspensão de todo esse filo artrópoda, né? É o maior que tem. E evidenciando, né, a essa parte de ecologia, vamos destacar o zooplâncton, né, que ele é a base da cadeia alimentar, né, para esses animais desse meio aquático. Também temos o crio, que é uma espécie de um camarão, é muito parecido com um camarão, que ele também vai servir de alimento para as baleias, né? E, além disso, eles podem ocupar um lugar na clivagem de nutrientes, né? Já que muitas das espécies são detritívoras, né? Que se alimentam de matérias orgânicas em decomposição. Isso é muito importante para o meio ambiente. Aqui na importância, a gente trouxe da classe Malacostraca, da ordem Decápoda, o caranguejo, né? Que é conhecido popularmente como caranguejo. E ele tem um papel bem importante em relação ao biomonitoramento de poluentes dos manguezais. Eles são animais que escavam os sedimentos, né, à procura de alimentos e abrigos. Então, por isso, ele tem sido um objeto de estudo dos pesquisadores, né, nesse fator, que é bem importante. E, de uma maneira geral, a gente pode falar sobre a importância dos crustáceos na parte da economia, né, pois várias pessoas, elas dependem, né, da captura desses animais, tanto para o consumo, também para o comércio, né, que vai gerar essa renda. Aí é bem importante nesse sentido, na parte da alimentação, da importância da alimentação dos crustáceos, a gente pode destacar os camarões, as lagostas, os siris, os caranguejos, né? Esses são uma das classes assim mais conhecidas e apreciadas, né, pela população. Bom, pessoal, falando agora sobre o subfilo Myriapoda, vamos ter animais que apresentam muitos pés, tá? E inclui representantes terrestres com um corpo segmentado e com muitas pernas, tá? Então, esse corpo ele vai ser muito segmentado e apresentando muitas pernas. E existem aproximadamente cerca de 17 mil espécies conhecidas atualmente. São espécies que apresentam características por solo úmido e também sobre pedras, tá? Então, são os principais locais onde os representantes dos miriápodas gostam de viver, tá? E nós temos como principais representantes, né, o piolho de cobra e as centopeias, né? Lembrando que esses dois, eles estão agrupados em classes diferentes. Bom, falando um pouco sobre a morfologia, as características morfológicas desses representantes, está aparecendo aí para vocês duas classes, tá? A classe Diplópoda e a classe Xilópoda, que estão dentro do subfilo Myriapoda. E qual é a característica mais marcante no subfilo Myriapoda? É o padrão corporal em dois tagmas, né, cabeça e tronco, aonde essa cabeça vai apresentar um par de unhas, um par de mandíbulas e dois pares de maxilas, tá? Lembrando que na classe Xilópoda, essa maxila ela vai estar com uma fossípula, tá? Que essa fossípula é uma região aonde serve de garra para defesa desse animal, tá? Na classe Xilópoda, que é a classe que inclui as lacraias e centopeias, tá? Mas aí a gente percebe também que um par de pernas por segmentos, tá? E também o padrão corporal dos tagmas. Então, temos aí o representante da classe Diplópoda, da classe Xilópoda, e essas são as características morfológicas gerais desse subfilo. Bom, falando um pouco da ecologia desses animais, podemos citar o hábito de vida, tá? Então, assim, são animais que vivem em solos úmidos, tá? Apresentam uma ampla distribuição, então eles podem
ficar sobre folhas nas florestas, aproveitando essa umidade, porque são animais mais sensíveis, tá? E também são animais que preferem sombra através das pedras. Então, assim, são animais muito importantes na parte da ecologia, tá? E também eles representam animais que gostam muito de estar sobre os subsolos e acontece muito das pessoas encontrarem e acabarem se acidentando. Mas, assim, é uma relação ecológica deles mesmos, tá? E eu quis trazer isso para vocês, a relação do habitat com a ecologia. E tem animais que preferem locais úmidos e animais que vão estar sobre as pedras e é bastante comum de se encontrar. Principalmente o representante da classe Diplópoda, que são os conhecidos como piolho de cobra. Tá? É bastante comum de encontrar esses animais no dia a dia. Bom, na importância, eu destaco para vocês a importância médica, tá? Vou falar mais na frente, mas eu queria trazer para vocês também a importância desses animais como predadores, porque como esses animais estão no solo, eles acabam se alimentando de organismos menores. Então, eles fazem um controle, de certa forma, um controle biológico. Tá? Então, nós temos como importância biológica, mas também o grande destaque aí é a importância médica, pois muitas pessoas, por acidente, acabam tendo o contato com esses animais, tá? E aí, por exemplo, na classe Xilópoda, vamos ter as lacraias e centopeias. E esses animais e esses representantes são os animais do subfilo Myriapoda que apresentam uma maior agressividade, porque eles possuem a fossípula, tá? Que é a região onde ele vai conseguir injetar o veneno, a toxina, no caso, e provocar edema no local, dor, tontura. Em alguns casos, a pessoa pode até desmaiar, tá? Mas isso acontece por acidente. Mas, para o subfilo Myriapoda, é importante vocês entenderem que existe a importância tanto do controle biológico, né? Aquele controle de pragas, e também existe a importância, né? E os cuidados médicos, né? Que a população tem que ter quando encontram esses animais. Então, minha gente, sobre agora o subfilo Hexápoda, aí que ele é conhecido popularmente como sendo o subfilo que comporta aí os insetos, mas a gente sabe que eles não possuem apenas os insetos, né? Temos aí também outras classes, apesar de que os insetos, de fato, ele é o que vai suportar a maior gama de espécies, porque só neles a gente vai ter aí 10 milhões. E aí também, nesse subfilo, a gente vai presenciar aí 30 ordens de animais, e nisso a gente classifica como sendo a maior parte das espécies dos artrópodes, né? A gente viu aí outros subfilos, mas que os hexápodas, eles vão comportar a grande maioria. Além disso, eles vão possuir aí 3 pares de pernas torácicas, ou seja, vai ser encontrada essas pernas na região do tórax desses animais, assim como as asas, elas também vão estar nessa região do tórax. Temos aí alguns exemplozinhos de animais que a gente pode encontrar no nosso dia a dia, né? As borboletas, os besouros, abelhas, formiga, que são animais que a gente constantemente está tendo contato, né? Isso todo mundo aqui já deve ter visto esses animaizinhos. Agora, falando um pouquinho sobre morfologia, a gente pode ver aqui nessas imagens a presença aqui dos 2 pares de asas, né? Vai ter nesse subfilo animais que terão asas, outros não terão asas. Alguns vão ter apenas um par de asas, outros vão ter 2 pares de asas, né? Como é o caso dessas 2 imagens aqui. E também tem a questão que eu quero mostrar para vocês aqui das pernas, que elas vão estar, de fato, juntamente com as asas, na região torácica. Nessa imagem aqui, a gente pode ver o padrão corpóreo desses animais, que a gente vê aqui a cabeça, né, bem divididazinha aqui, ó, do corpo. Aqui a gente vê o tórax, e aqui a gente tem a representação do abdômen. A gente vai ter aí esse corpo, esse padrão corpóreo desses animais, dividido em 3, como a gente já viu, que é cabeça,
tórax e o abdômen. E a gente vai ter as asas, as pernas, divididas aí em tipos. Vamos ter tipos de asas e tipos de pernas, dependendo da espécie que a gente encontrar nesse subfilo. Além disso, uma grande importância que teve para esses animais foi a questão do aparelho bucal, que ele também vai ser dividido em tipos. Cada espécie vai ter o seu tipo. Aí que cada espécie vai ter uma especificidade, tanto nas suas asas, quanto nas pernas, quanto no aparelho bucal. E uma coisa que eu quero pontuar é a questão das asas. As asas, elas são de importância também para a locomoção desses animais, assim como as pernas, porém as asas elas proporcionam aí uma locomoção mais eficaz e esses animais conseguem fugir facilmente também dos predadores, assim como também encontrar outros parceiros para a reprodução. Aqui nessas imagens a gente pode ver novamente a representação aqui, ó, das asas, né, um par de asas. Aqui no gafanhoto, aqui a gente percebe a divisão também corpórea, né, da cabeça. Aqui a gente tem o tórax e aqui por baixo, tá, por baixo da asa, a gente tem o abdômen. Além disso, esses animais eles também vão possuir esse olho composto, que também é uma característica muito marcante. As pernas desses animais, elas são, como eu já havia falado, elas são também divididas em tipos. Essa do gafanhoto, ela vai ser uma perna saltatória, e aí vai influenciar muito na locomoção desses animais, né? Assim como outros tipos de pernas que a gente tem, como não só essas, né? A gente tem muitos outros tipos, como a coletora, que é da abelha, a gente tem a da mosca também, que é ambulatória, assim como também a da borboleta, do mesmo tipo, da mosca e tudo mais, né? A gente vai ter aí muitos tipos de asa, muitos tipos de aparelho bucal e também de pernas. Bom, pessoal, agora a gente vai ver um pouquinho sobre informações ecológicas. Eu vou trazer alguns pontos referentes à ecologia desses animais, dos insetos, praticamente, para vocês. Na primeira imagem, a gente pode observar um zangão em relação com a flor. Então, aí eles estão realizando a relação de mutualismo. E o que seria isso? É quando as duas espécies elas vão ser beneficiadas. Aí a gente pode observar que esse zangão é um tipo de abelha, mas a diferença é que ele é mais forte, ele é maior do que a abelha que a gente está acostumado a ver, e também na coloração, né? A abelha que a gente já está mais acostumado é aquela abelha amarelinha, e aí tá numa coloração preta. O zangão aí, ele tá se alimentando do pólen da flor, então esse é o benefício que ele vai receber, que a flor vai dar a ele, e, consequentemente, a flor também vai ter algum benefício. E qual seria esse benefício? Esse zangão, ele vai carregar o pólen, alguns vestígios de pólen que ficou nele, para outros lugares, vai ocorrer essa dispersão. Então, o zangão recebe alimento e a flor, ela vai ganhar também, porque o zangão vai dispersar esse pólen dela, que, consequentemente, vai trazer mais espécies de flores, vai ajudar na reprodução. Nessa segunda imagem, a gente pode observar uma lagarta, e essa lagarta ela é da ordem Lepidoptera. Nessa ordem, a gente vai encontrar borboletas, a gente vai encontrar mariposa, e aí nessa imagem a gente pode observar, fazendo referência às características morfológicas que já foram faladas, a gente pode observar a cabeça. Na região do tórax, a gente pode observar 3 patinhas locomotoras bem pequenininhas, e bem aí no finalzinho já, na região mais posterior, a gente pode observar umas estruturas como se fossem patas, mas não são. Elas são lobópodes, que são falsos pés. Os pés verdadeiros são aqueles 3 que eu mostrei na frente para vocês. Então, e qual é a relação que essa lagarta vai ter? Ela vai ter uma relação de herbivoria. E o que seria isso? É quando essa espécie, esse animal, ele vai ingerir alguma parte da planta. E essa relação é boa? É boa, sim, para o animal, mas para a planta, aonde esse animal vai estar se alimentando, vai estar habitando, não é. Porque, consequentemente, à medida que a lagarta está lá, que vai se alimentando de alguma parte daquela flor, daquela planta, essa planta vai perdendo suas partes e possa ser que ela venha a morrer. Então, essa relação não é uma relação tão boa para a planta, mas a gente vai ver mais à frente que as borboletas, elas vão fazer uma relação boa para as plantas, as mariposas também, na questão de polinização, a gente vai ver isso mais à frente. Mas enquanto estágio larval,
essa relação com a planta pode ser negativa. Nessa terceira imagem, a gente pode observar um besouro da ordem Coleóptera. Todos os besouros eles vão se enquadrar aí nessa ordem. Eles também podem ser polinizadores. Os artrópodes ele tem essa característica de muito ser polinizadores. Não é só a borboleta, como eu vou falar mais à frente, a mariposa, a abelha, mas a gente vai ver que outras espécies também vão ser polinizadores. Algumas espécies de besouros podem ser fitofagos. E o que é isso? Da mesma forma da lagarta, vão se alimentar apenas de plantas, apenas de folhas, de matéria vegetal. Então, quando esses besouros estão na planta, né, estão ingerindo aquela planta ali, a gente chama de pragas, porque vai trazer um prejuízo para a agricultura, e esses besouros também podem fazer isso. Algumas espécies ainda também podem ser predadoras, então, não é só malefício, tem o seu ponto bom, tem o seu ponto ruim. Como eu disse, pode ser ruim porque eles podem se alimentar dessas plantas, mas também pode ser bom justamente para o controle biológico. E o que seria isso? Quando tiver algum inseto, algum bichinho lá naquela planta, ele pode ser colocado naquele ambiente para que eles possam predar esses outros insetos menores que vai estar naquela planta agindo como praga. Então, nesse segundo caso, ele não vai funcionar como um agente ruim, mas vai funcionar em vista do controle biológico. A gente está vendo uma mariposa. A gente, no primeiro slide, viu a lagarta, que é um estágio larval, e agora a gente vai ver uma mariposa, que é essa daí, a mariposa imperial, essa mariposa amarelinha, com pretinha, bem bonitinha da primeira imagem. E o que é que essas mariposas elas vão fazer? A mesma coisa da lagarta, só não vão se alimentar nesse estágio adulto da planta. Aí elas vão ser benéficas, porque elas vão realizar a polinização das plantas. Nessa outra imagem do meio, também é um tipo de mariposa, mas isso a gente trouxe essa diversidade para vocês verem o quão diversificado podem ser os insetos. A gente está vendo que é uma mesma ordem, mas tem famílias diferentes, vai ter gêneros diferentes, vai ter texturas diferentes, formas, tamanhos, cores. Então, é uma variedade que existe nesse mundo de inseto, né? Nessa última imagem aí, a gente está vendo um tipo de mosca, mas é um pouco diferente daquilo que a gente já está mais acostumado, né? Tem uma característica morfológica mais diferente. O abdômen dela é mais fininho, as asas são maiores, a coloração também é um pouco diferente, mas é da ordem Diptera. Diptera porque vai ter apenas duas asas, um par de asas, por isso esse nome de duas, e Ptera de asas, duas asinhas. Essas espécies, elas são muito importantes, tanto as espécies da ordem Diptera, quanto as espécies da ordem Coleóptera, que é onde se enquadram os besouros, porque eles vão atuar na decomposição de matérias orgânicas, além de contribuir também, né, para o meio ambiente, porque se ele vai decompor matéria orgânica, ele vai colocar essa matéria orgânica no ambiente, e isso vai ajudar na manutenção daquela região onde ele se encontra, daquele habitat. Ainda falando de ecologia dos artrópodes, principalmente dos insetos, a gente trouxe para vocês uma espécie de gafanhoto, mas esse gafanhoto é um pouquinho diferenciado, né? A gente está acostumado a ver aqueles gafanhotos mais magrinhos, com uma morfologia mais comum, e esse daí, ele vai ter uma morfologia diferente, que é em formato de folha. Parece bem uma folha, mas não é. É um gafanhoto, que é da ordem Ortóptera. Então, esses gafanhotos, eles podem servir de alimentação para outras espécies, para outros insetos, né? E isso vai trazer um equilíbrio na cadeia alimentar daquele ambiente que o gafanhoto vai estar inserido. A gente trouxe nessa segunda imagem alguns exemplos de cupins arborícolas, e o nome já faz referência aonde é mais provável da gente encontrar esses cupins. Eles tinham o costume de construir os seus ninhos em árvores. Então, é muito comum a gente, quando vai numa área rural, a gente vê aquelas árvores com umas caixinhas ao redor dela,
ou numa parte só, umas caixinhas pretas, que parece como se fossem aquelas casinhas de maribondo que a gente costuma dizer, mas na verdade ali são cupins. E eles não colocam seus ninhos apenas em árvores, apesar de ser o lugar mais comum, mais próprio para ele. Na cidade a gente pode encontrar em alguns postes, em paredes, em madeiras em geral. Esses cupins, eles podem servir de alimentos para alguns passarinhos. Alguns criadores de pássaros, eles vão lá naquela árvore, naquele poste, tiram um pouquinho, e isso vai servir de alimento para os pássaros. E também eles vão servir na decomposição de matéria orgânica. Por último, aí a gente trouxe para vocês uma barata da floresta. Não é aquelas baratas que a gente está acostumados a ver, né? As baratas da rua, da cidade. Essa daí a gente pode ver que ela é até bem mais diferente. Ela é da ordem Blatodea e elas vão ser importantes na reciclagem de detritos. Elas vão digerir restos orgânicos. E qual é a importância ecológica delas digerir esses restos orgânicos? Porque elas vão contribuir para a manutenção da floresta. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre importância. Embora que eu já tenha falado algumas coisas sobre importâncias na ecologia dos insetos, mas é porque essas duas coisas elas andam relacionadas. Muitas características ecológicas vão se bater, sim, com a importância do animal, como, por exemplo, eu falei da abelha, da polinização, e aqui a gente vê repetindo novamente. Aqui a gente trouxe uma abelha para vocês. A diferença dessa abelha é que ela não é uma espécie nativa, é da ordem Hymenoptera, e a gente sabe que a importância da abelha vai ser principalmente polinização, mas ela também tem uma importância econômica. E por quê? O mel. O mel, que é produzido pelas abelhas, eles, além de servir de alimentação, eles também vão ajudar na economia, né? Muitas pessoas, muitas famílias sobrevivem da venda desse mel. Nessa segunda imagem, a gente está vendo a borboleta, que é da ordem Lepidoptera. A gente está vendo que essa ordem ela é muito comum, ela está sendo muito repetitiva, porque é mais fácil da gente encontrar, de fato. E ela também tem essa importância de polinização. Nós estamos vendo também uma formiga, que também tem importância na polinização, tem importância também na alimentação, que, por exemplo, em muitas regiões do mundo, a gente vê que tem algumas culturas que se alimentam desses animais, porque eles são ricos em proteínas. O grilo, que é da ordem Orthoptera, como está aí, tem muito mais proteína do que 100 gramas de carne. A gente pode perceber que os artrópodes, em geral, eles vão ter muita importância, seja na área médica, seja na área da agricultura, no controle biológico, de alimentação, de economia, enfim. É uma diversidade de importância, uma diversidade de interações ecológicas, de morfologia, e a gente trouxe só para vocês uma breve introdução. Só queria pontuar para vocês que a nossa aula teve um enfoque maior nas importâncias dos constituintes desse filo artrópoda. E é isso, minha gente. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.